É hora da união de propósitos. É hora da união de silêncios. É a hora da união de corações. Mais do que já tenhamos conseguido qualquer uma delas até esse instante, para que o propósito, o silêncio e o coração sejam um só. Toda esta casa, na sua dinâmica espiritual, movimentada pelo amor incondicional, e todos os amigos invisíveis que aqui têm, compartilham conosco o Padre Pio, o Paramahansa Yogananda, de tantos que conhecemos como mestres, até aqueles desconhecidos para nós, e que não são por isso menores. O amor incondicional deles nos chama não só a recebermos o que todos certamente já recebemos e vamos continuar a receber, não só a capacidade de compartilharmos também, por nossa parte, com aqueles que não são conosco, mas o de movimentarmos com o intuito de intenção próprios, com entusiasmo, porque isso diz esta palavra. O entusiasmo é a alma em plenitude, é aquilo que é cheio da alma, o sopro de vida que movimenta o cosmos, os diversos universos que se manifestam no infinito, indizível, inconcebível, mas que no silêncio, no amor, nós todos podemos sentir. Até que a nossa linguagem reflita, ainda que um raio, essa luz infinita. Possamos ser, em verdade e em vida, aquilo que todos somos ainda em potência. Ou que somos ainda em consciência. Deuses. Filhos do mundo e do mundo inseparados. A dinâmica que move esta casa é o amor. E esse momento nos convoca a juntos, aonde estivermos nela, a saborearmos a potência desse amor, para que rompamos juntos. E essa é a vontade divina, desde sempre. Hoje, mais um véu. E desfaçamos juntos mais uma cortina ilusória, mas que aparenta, nos toca de forma tão real, mas que ao descobrirmos ilusória, se desfaz e nos mostra com clareza aquilo que somos. E hoje, as bênçãos que caem sobre nós não apenas sejam absorvidas
ou absorvidas e redistribuídas aos que amamos e aos que compartilham conosco a caminhada, mas que essas bênçãos também, e acima de tudo, nos despertem para a vida. Porque não foram outras as palavras do Cristo, através dos lábios, infinitamente amorosos e infinitamente poderosos, e tão pouco compreendidos, Jesus de Nazaré. Porque não era o homem, nem a aparência de homem que falava, mas a consciência crística, a chamar a consciência crística que cada um de seus companheiros de jornada enquadra tempo, em cada momento. Eu vim para que tendes vida, que tenhais vida em abundância. E esta vida e esta abundância. Nós hoje, certamente em conjunto, em propósito, em amor, em silêncio, vamos dar um passo a mais para encontrar e realizar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Especialmente os que estão pela primeira vez, aqueles que estão retornando depois do tempo, depois de sempre. Vamos lá. Vocês estão vendo hoje aqui? Eu falei na semana passada. Tem uma cigarrinha aqui, né? Hoje vocês estão vendo aqui um aparato, né, mais tecnológico. E eu resolvi falar hoje de uma coisa que, infelizmente até, de uma certa forma, contudo, né, o que caracteriza essa nossa sociedade de tempos de mudança, não de fim de tempos, porque essa palavra fim de tempos remete a coisas que não, no fundo, todo fim não existe, só existe um perpétuo movimento. Essa nossa sociedade é caracterizada por transformar as coisas todas em objetos superficiais, aptos a serem consumidos, entendamos a palavra consumido como absorvido como quem senta à frente de um prato de comida qualquer e mecanicamente se alimenta e sem a mínima consciência. Eu resolvi aproveitar hoje, a segunda-feira, que se segue aquela que quem esteve aqui na segunda-feira passada, lembra que nós focalizamos um dos aspectos do estudo da Torá, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a definição das sociedades ocidentais cristãs, e aquele trecho, aquela passagem, aquela paraxá, como se chama em hebraico, falava do momento de libertação. Ela contava sobre as 3 últimas pragas, das 10, e essas 3 últimas pragas significavam golpes poderosos de luz dentro de estruturas do nosso ego, para que nós pudéssemos encontrar com a libertação, e esse é o grande sentido, a nossa natureza divina. Hoje eu resolvi falar da paraxá que segue. Por que razão? Exatamente para falar,
Vocês já viram passar aqui no quadro, né, no quadrinho que a gente tem pendurado aqui, que a gente aprendeu, quem tem, enfim, quem conhece, quem estuda, já aprendeu a reconhecer como 72 nomes de Deus, os 72 sopros de Elohim, mas certamente poucos de nós, eu me incluo, eu não estou me excluindo nesse mundo, percebem quão profundo e quão simples, não só o conhecimento que está ali, mas o poder que está ali. E para que a gente não se torne repetitivo, porque algumas vezes nós estivemos aqui falando sobre isso, né, experimentando isso, para que a gente chegue a um entendimento talvez diverso do poder que isto possui e por que possui, eu resolvi falar de novo e aproveitar a paraxá que se segue, que se chama em hebraico Beshalach, que fala exatamente da apresentação dessas estruturas ao mundo. Vocês devem ter visto eu puxar aqui um tomo de uma obra que está aqui embaixo, posta dentro do nosso centro aqui de forças, e propositalmente, chamada Zohar, como vocês estão vendo escrito aqui em letras douradas. Zohar significa a luz que brilha, ou a luz que esplende. Jesus Cristo, em um determinado momento, na sua passagem no mundo, ele foi questionado pelos sacerdotes, então, sacerdotes de estruturas religiosas organizadas são sempre iguais. Sejam eles vestidos ou batinados ou encapelados, capelado é com chapéu. Quando você tem uma estrutura religiosa que ganha vida própria e deixa de se conectar à fonte divina, os que se habilitam como sacerdotes muitas vezes esquecem que o que eles são. O sacerdote é um pontífice, aquele que é um meio, um canal, dono de nada, proprietário de nada, apenas um canal onde as coisas devem fluir, que vem do alto, a luz que vem do alto passe através dele. Seja ele um sacerdote védico, brahmane, católico, um padre, um sacerdote judeu, como naquela época Jesus era um judeu, que trazia uma mensagem antiga como a criação, revivia aquilo num processo que a gente conhece historicamente, e em um determinado momento ele foi questionado pelos sacerdotes em relação a ser confrontante o seu ensinamento com a lei, ou a Torá, como se chama, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que foram entregues a Moisés no alto do Monte Sinai. E Jesus diz, está escrito nos Evangelhos, está escrito em 2 Evangelhos, eu não vim negar a lei, nem poderia, eu apenas vim confirmá-la. Ai de quem, ele completa a frase, ousar-se mudar um patar, ou uma vírgula dessa lei. Ora, essas afirmações, elas, se a gente olha superficialmente, olhando o que Jesus disse, pode parecer até paradoxal ou contraditória. Porque a primeira coisa que ele fez foi questionar posições sacerdotais em relação, aspas, ao cumprimento dessa lei, como, por exemplo, o respeito ao Shabat. Jesus burlava certos processos muito duros, e aí, questionado pelos sacerdotes que ele não cumpria a lei, ele chegava e respondia muito bem. Por exemplo, ele, em algum momento, com seus discípulos, estava colhendo espigas em uma plantação e foi questionado por estar fazendo isso no Shabat. Aí ele diz assim, mas vem cá, está nos livros sagrados que Davi, quando fugia de Saul, no templo de Nob, morto de fome, chegou e comeu os pães da proposição do altar. Isso não lhe foi imputado como rompimento das mitzvot, ou dos cumprimentos da lei. Isso, você comer o pão sagrado, é algo absurdo, mas o que ele quer dizer e quis dizer é que os processos são dinâmicos. O entendimento
é sempre dinâmico. Ora, Jesus, quando questionado sobre a lei, disse: eu não vim em nenhum momento ir contra a lei, mas sim confirmá-la. Ai de quem, time? Mas de que lei ele estava falando? Porque aparentemente era uma contradição com o que ele fazia. Do que é, efetivamente, a Torá. E a Torá? A Torá é algo que foi entregue aos homens num processo do qual participam estruturas espirituais de altíssimo grau, incluídas nela o próprio Jesus Cristo, e que deve ser entendido e visto não apenas como uma história superficial. Ela é extremamente interessante numa primeira análise, porque a grande tradição espiritual fala que ela foi entregue a Moisés, de uma vez inteira no Sinai. Mas como, se foi Moisés que escreveu? Mas como, se ela conta uma história que vinha antes do Moisés, veio nele e ia passar depois? Ora, não vai ser aqui que a gente discutirá isso, mas eu deixo que vocês pensem. Mas o que é a Torá? Volta. É um código, é uma história, mas é um código. Este código está posto em camadas de entendimento. O primeiro deles, que se chama, na tradição, a vestimenta exterior, é a história como nós a lemos, com os fatos, com os personagens, com os eventos no tempo. E abaixo desse nível existem outros tantos níveis de entendimento. Outra coisa, a forma como este código foi passado para nós, esses 5 livros que se dividem, esta forma pode ser facilmente posta e é posta nos rolos de leitura. São colunas e linhas de letras, de forma que eu posso pegar as palavras, dissociá-las, fazer com que as letras, que no primeiro momento formam as palavras da história que a gente conhece, quando você abre, está traduzido aqui, eu tenho aqui na minha frente, mas está traduzido em português, em inglês, ou qual seja a língua ocidental, ou mesmo em hebraico, eu consigo ler uma história ali. Mas se eu pegar as letras dessas palavras e separá-las, eu consigo montar uma matriz. Essa é uma definição simples de matemática, que são composições de linhas e colunas que eu posso utilizar números. Em matemática a gente usa números, mas o hebraico, como o latim, os números e as letras se confundem. As letras representam números também. Então as letras posicionadas representam letras e números. Quando eu dissocio isto, as palavras desfazem-se, mas as letras presentes em matriz vão ganhando sentidos codificados. O que é o sentido codificado? Por quê? O que é isso que está ali? Por que Jesus foi enfático ao dizer que ele não vinha desfazer a lei, mas vinha cumpri-la? E aí de quem mexesse naquela matriz. Aí você começa a entender que ele estava dizendo: eu não posso pegar uma letra daqui e tirar para lá, porque eu estou mudando. Não é a palavra que eu estou deixando que ela perca, eu estou mudando um processo codificado de energia. Ora, isso há 300, 400, 500 anos atrás era muito difícil da gente entender. Hoje nós temos linguagens e conhecimento e tecnologia para perceber que ninguém estava falando besteira quando dizia que esta Torá era luz materializada, codificada e entregue aos homens na figura de um verdadeiro sacerdote. Moisés foi um. Jamais se achou maior do que ninguém, ao contrário. E que aquilo vinha como um tesouro a ser descoberto, a ser trabalhado, a ser conhecido, e serviria, pois, como um instrumento de crescimento interior e mais, como um instrumento de trabalho para aqueles que tivessem essa consciência. Ok. Só que, como tudo na vida, fica ali guardado o código, o tempo passa, Jesus veio, se criou uma religião em cima. O conhecimento judaico foi transformado em algo absurdamente, completamente divorciado do conhecimento cristão, a ponto de pessoas, ainda hoje, não saberem que Jesus foi judeu, por exemplo. Vocês acham que isso estou falando alguma coisa absurda? Não é, não.
E vice-versa, também no judaísmo as pessoas quando olham Jesus entendem Jesus como alguém completamente divorciado. Mas eu só estou dando um exemplo aqui para mostrar algo muito interessante, porque nós vamos chegar lá nos livros, porque houve um momento em que isso deixou de ser assim, rápido, na história do Ocidente. Entre os séculos XI e o final do século XIII, um período curto de 100 e pouco, 200 e poucos anos, botam ler sempre aqui os textos de Rumi, né, de Venerado, dos grandes sufis, na Península Ibérica, no sul da Itália, na Ásia Menor, Turquia, Pérsia e mesmo Jerusalém, quando a civilização árabe atingiu o seu esplendor, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque senão eu não vou ficar em paz comigo mesmo. A Veja dessa semana faz uma reportagem sobre fundamentalismo islâmico. E lá é citado pelo repórter uma frase absurda, quando ele diz que a Sharia, a lei islâmica, é derivada do Corão. É mentira. A civilização árabe fundamentalista não foi nunca, o fundamentalismo árabe surge no século XVII, XVIII, na verdade, e XIX, por força da colonização que os europeus fizeram nos países islâmicos, da opressão. E eles escolheram o caminho do fundamentalismo, que não é diferente do que, por exemplo, o cristianismo fazia na época da Inquisição. Alguém acha que as leis da Inquisição são derivadas do Evangelho? Então não se pode dizer que isto é derivado do Corão. Isso é um desserviço. Para se entender a civilização árabe, é importante, vai fazer sentido agora, nesses anos, entre o século XI e o século XIII, a Península Ibérica era dominada politicamente pelos árabes. Mas a civilização árabe admitiu, nesse momento, um absoluto entrelaçamento de culturas espirituais. Viviam, pois, na Espanha, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, até o sul da França, como eu disse a vocês, a Itália, sul da Itália, sábios das três religiões. Sábios sufis, árabes, sábios cabalistas e sábios católicos. O catolicismo começava a ressurgir com seus movimentos espirituais como Meister Eckhart, como São Domingos, não nem tanto São Francisco de Assis, mas outros pensadores católicos ao longo, né, Pedro Abelardo e vários outros à volta do pensamento cristão, que entravam em interação com os pensadores cabalistas e com os pensadores árabes. Um deles se chamava Bernardo de Clairvaux e fundou a ordem cisterciense. Cisterciense. Esse nome é Cisterciense. Tá certo isso, né? É Cisterciense. São Bernardo, que fundou, entre eles, o mosteiro de Cluny, conhecia profundamente sabedorias que estavam fora do domínio do cristianismo, por ter ele contato com esses sábios, tanto sufis quanto cabalistas. Nessa história surgiu, em paralelo, foi criada e incentivada por Bernardo, que se transformou em santo, uma ordem bem parecida à nossa, conhecida como a Ordem dos Templários. E muita gente acha que foi criada para ir lá conquistar de novo Jerusalém. Essa ordem tinha, entre outras coisas, entre outras missões espirituais, um determinado objetivo: ir encontrar em Jerusalém uma obra antiga, uma tradição pré-cristã, depois foi contemporânea do cristianismo, seguiu em frente, e que se resumia num trabalho chamado o Zohar. Os templários foram, resgataram isto, entregaram ao Bernardo, que por sua vez entregou a um sábio cabalista que era contato com ele, chamado Moshe de Leon, na Espanha, especificamente na cidade de Toledo. Bom, eu dei essa volta enorme para dizer o seguinte: aqui no Zohar se faz um estudo da Torá, como nós
explicamos aqui. O Zohar se estuda a Torá não como um livro de histórias, mas como uma estrutura de códigos que, vista em nível matricial, nos vai trazendo não só instrumentos de trabalho interno, de crescimento interior, de transformação interior, como de transformação da própria vida e do mundo. A Cabala ou a Cabalá, portanto, surge não ali, mas revive ali, patrocinada de forma quase que oculta, quase não, oculta mesmo, pelos grandes do cristianismo, como Bernard de Clairvaux, como outros tantos, e o trabalho veio à luz. E veio à luz de uma forma tão intensa que isto aqui foi compartilhado por cristãos, judeus e árabes longamente. Só para vocês terem ideia, houve um cabalista renascentista cristão chamado Gian Paolo Pico della Mirandola, que, se você olhar os trabalhos de Pico della Mirandola, você o inclui dentro do rol dos grandes cabalistas, e era cristão. Muito bem, para a gente não se alongar tanto, o que se mostra aqui nesse livro, nessa obra, e por que eu estou com isso aqui na mão? Desde o livro do Gênesis se fala uma coisa. Isso não é novidade, porque não foi o livro do Gênesis só que fala. Outro dado que a gente tem que é importante. Esses movimentos criadores não são propriedade desta cultura ou deste conhecimento. São linguagens diversas, mas que remetem à mesma verdade. Eu estou em mãos, como eu tive semana passada, com um exemplo vindo da cultura védica. Isto aqui é um yantra hindu que representa a vibração do deus Hanuman. Essa forma que está aqui é uma condensação de energias que representa uma vinculação com o arquétipo Hanuman, que está também dentro da tradição hindu, apresentado de forma codificada, em que o primeiro nível é uma história, um romance. Hanuman está principalmente em um dos grandes livros sagrados do hinduísmo chamado Ramayana, mas também está no Mahabharata. Ora, o Zohar diz a mesma coisa. O que quer dizer a mesma coisa? Ele explica com clareza que a Torá fala a mesma coisa que falam todas as escrituras sagradas. E como é que começa? Como é que começa o primeiro livro da Torá? A gente conhece como Gênesis. Vamos lá, Marco, ajuda aí. Não, em hebraico, né? Princípio criou Deus os céus e a terra, e nós vamos seguindo uma série de dizeres. Esse Deus é nomeado como Elohim, em hebraico, e a criação é expressa em dizeres, som. Esse Elohim vai dizendo coisas e vai criando coisas ao dizer. Ora, lá nos Evangelhos, o chamado Novo Testamento, o Evangelho de João fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele, através dele, sem isto nada se fez. Estou falando a mesma coisa. No Gênesis, ou no livro de Bereshit, os códigos vão mostrando, e o Zohar tem 22 volumes, porque ele pega cada frase, decodifica, estuda, e diz: essa frase aqui, Bereshit Bará, nas letras, eu separo as letras e digo: se essa letra está aqui, eu trago para lá, mudo para cá, significa isso, significa aquilo, eu mexo essa, eu mexo aquela energia. Letras? Mas então o que são essas letras? Ora, essas letras são, como esse desenho aqui, estruturas formadas a partir de energias proferidas ou criadas e que se condensam em formas. Só que esta forma guarda dentro dela um dinamismo. O que é dinamismo em grego? Poder, força, que vai gerar movimento. Né? O ergo, a força, gera o dínamo, ou o dinamismo, o movimento do cosmos. Essas letras guardam isso. E, entendidas, estudadas e trabalhadas, servem a nós como instrumento de conhecimento e instrumento de transformação nossa e das situações que nós queremos transformar.
podem ajudar a curar outros, podem ajudar a mudar situações que estão fora de nós. Por isso que os cabalistas ficaram conhecidos como magos. Porque sabiam como essas letras se estruturavam, sabiam como manipulá-las, sabiam como meditar nelas, sabiam como utilizá-las com o poder que elas têm, porque diz o Zohar, que foi apanhado lá pelos Templários em Jerusalém, com essas letras, e antes dele um outro livro tradicional chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação, com essas letras, o divino, ou o eterno, gravou as forças do mundo. E as letras são tratadas como seres vivos, porque são. E aí, isso não é fácil para a nossa visão normal entender. Pô, como é que uma letrinha dessa pode ser vivo? A forma melhor de começar isso é entender que elas nos precedem. São estruturas energéticas que precedem não só a nós, como a tudo que é criado. E isso é uma linguagem própria de um conhecimento e uma tradição afeita ao povo hebraico, como a tradição védica se expressa numa linguagem própria, mas que no final vão dizer, ou vão significar a mesma coisa. Mas será que isso é verdade? Será que o som cria? Tem uma tela aberta aqui, eu queria que vocês vissem o vídeo, que não é mentira. Isso existe estudos existem ali longos, e que mostra que o som efetivamente tem poder criador. Vamos lá. Prepara um pouquinho mais. Só para explicar. Aceleramos. Isso daqui é um instrumento que emite frequências sonoras. Aqui tem um diafragma, uma tela como se fosse um alto-falante. Em cima disso se joga areia purificada. E aí se emite sons que vão chocar-se com a placa onde a areia repousa. Aí vocês vão ver o que a variação de frequências faz. Vamos lá, agora vai. Tem 2 vídeos aí. Aumentando a frequência, agudizando o som. Vocês estão vendo que as formas vão se sucedendo, todas elas conhecidas nós. Mostra o outro mais um pouquinho. É isso. Aí mostra só para ver a pessoa operando, né? Esse pode ser. Qual é a imagem que está aí? Tem um cara ali. Isso é um efeito especial. O problema hoje é que a gente tem efeito visual de tudo. Então, poderia ser também. Manda o outro que é mais curto, só para que vocês vejam a pessoa lá com a placa. É melhor também. Ele está trabalhando com a placa e assim ele vai aumentando a frequência. Logicamente que isso aí é feito por conhecimento, sabe? Olha os grãozinhos pulando, né?
frequência. Bom, por que eu trouxe esse vídeo hoje? Porque a gente vai falar agora daqui em diante de forças que estão guardadas em formas. Que formas são essas? As letras hebraicas. E vou repetir, não é privilégio da letra hebraica, o alfabeto sânscrito, todas as formas da natureza expressam energias, expressam movimento, que aparentemente está congelado ali, mas se eu sei conectar, eu me transformo em alguém que opera. E aí, operar, isso que eu estava pedindo hoje tempo para a gente falar, porque isso aí tem vários níveis de entendimento, não é apenas operar pelo nosso ego. Aqui na casa a gente nunca vai abordar coisas. Mas ótimo, ganhei um poder aqui maravilhoso agora, entendi como é, sei que essas letras fazem isso, fazem aquilo, agora vou utilizar. Nós só vamos, aqui a gente só tem um objetivo. Só quando a gente percebe a consciência maior dentro de cada um, entra nesse estado, é que vale a pena usarmos esse poder. E esta consciência, esse estado, é o que a gente sempre tem chamado aqui de estado da graça. Porque senão pode parecer agora daqui para diante que eu estou passando para vocês uma receita de autoajuda. Pode parecer que eu estou passando uma mágica de pensamentos, de força do pensamento para atrair riqueza, ou para atrair amor, ou para atrair saúde. Isso acontece. Só que, se não acontece, nós trabalhando com, pelo menos buscando esse grau de consciência que nos desacopla do ego, dos seus interesses imediatos, a gente vai conseguir, não tenho dúvida, porque aqui tem força. Então, é a mesma coisa, entregou um carro de Fórmula 1 e alguém que saiba dirigir e passar a marcha, ele pode fazer alguma coisa com aquilo, né? Se mostrar ali, mas vai andar, vai fazer, pode dar uma volta na pista, pode até ganhar uma corrida. Em algum momento aquilo não vai funcionar, porque se eu apenas uso o meu ego, eu estarei operando no nível egóico, e esse nível egóico tem o seu custo. É no nível egóico que estão as forças de ação e reação que nos, nesse momento, a todos nós nos aprisionam. Essas forças foram disparadas. Está aqui outra coisa. É importante que a gente entenda isso. Elas foram disparadas por quem? Por um Criador, sim. Mas esse Criador, ao contrário do que possa parecer, não é um ser que está fora do universo, está lá, sentado num trono esplêndido, criando e nos olhando como títeres, como bonecos da sua criação. Esse processo de disparo de forças criadoras, os Elohim, por isso esse nome é posto propositalmente no plural, tem a ver com as nossas estruturas mais profundas de deuses que somos e que não temos sabido ser, porque o que nós temos criado tem sido isso aqui. Esse mundo aí, quando a gente pergunta por que o mundo é assim, é fruto da criação imperfeita, né? Vamos usar essa palavra, e é obra nossa, e por isso cabe a nós retificá-la, por isso cabe a nós refazê-la. E uma das formas que nos é dada é o saber utilizar esse quadro matricial que aqui está. De onde vem isso e por que vem isso? Isto vem, voltando ao início da nossa conversa, um trecho da Torá que está no livro, o segundo livro da Torá, que é o livro do Êxodo. Em hebraico chama-se Shemot. É mais significativo, porque o Êxodo realmente foi o que aconteceu. O povo foi libertado e saiu de Israel, do Egito. Shemot significa plural de nomes. É nome no plural. Shem, Shemot. O livro dos nomes, a significação disso aqui significa o seguinte: estamos falando do poder do nome. Quem conhece isto, domina a si próprio e domina o universo. Não é à toa, vou repetir isso aqui de novo, Jesus não nos deu uma oração a pedido dos seus apóstolos. Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o vosso nome, por nenhum outro motivo. Porque os nomes são um na sua origem. E a unificação dos nomes em um só nome, e a unificação do nome, né, aqui coberto ali, o tetragrama. Puxa aqui está ele. Esse nome sagrado deve ser unificado ainda. Isto é o que Jesus fala na sua oração. Santificar o nome é unificar o nome, é integrá-lo, é transformá-lo em único, em santo, e portanto não partido, não diverso. Mas olha, está diverso, não está criado aí, é verdade, isso aqui não tira a divindade não de nada. O nosso grande desafio, o nosso grande chamado e a nossa grande obra é esta, trabalhar nessa unificação. Isso aqui é amor, isso aqui é fazer um trabalho de transformação da nossa vida e da vida dos nossos próximos. É para isso que nós estamos aqui. Aqui, nessa vida encarnada, ou aqui no outro plano, ou aqui no outro planeta, ou aqui no outro estado de consciência, cada vez mais conhecedores de coisas que nós não conhecemos agora. Essa é a grande força da vida, mas é preciso que nós tenhamos esse firme objetivo de saber que o que nós temos que fazer aqui é proferir, santificado seja, ou unificado seja o teu nome. E os Elohim, nesse livro dos nomes, nos fornecem meios para tal. E aí, o que tem nesse livro do Êxodo lá? Tem a história, quando esse livro começa. Na semana passada nós falamos de Bo, lembrem vocês que diz essa palavra, venha. Deus, estranhamente, o Deus desse livro é muito interessante. Não sei se vocês já leram com cuidado. Ele fala assim para Moisés: olha lá, vai lá no faraó, porque eu endureci o coração dele, ele não vai fazer nada, não vai te deixar sair, mas aí eu vou fazer um negócio para poder mudar. Então Deus está brincando com essa história, ele já diz que o cara não vai me deixar sair, manda eu ir lá. Então vejam como isso não quer dizer que é incongruente, não, quer dizer que é código. É dizer que tem um paradoxo, e portanto, onde tem um paradoxo, tem coisas que nós precisamos olhar com o olhar de criança. Não com os nossos julgamentos, com a nossa intelectualidade, com as nossas concepções de mundo, que não tem nos ajudado. Ora, quando ele vai contando essa história toda, há um momento que depois da 10ª praga, o faraó resolve deixar lá, significa deixa ir. Deixa essa gente sair. E liberta essa gente. E aí Moisés recolhe 600 mil pessoas e saem, guiados desde o primeiro momento. Eles não saem à toa. E aí vai ter um momento engraçado também. Deus vai dizer: eu vou fazer o pessoal andar para lá e para cá. E tinha um caminho retinho em direção. Se você estiver no Egito hoje, você olhar, ele faz a linha de mar do Egito, segue para Israel. Tem uma fronteira entre os dois países. Eles estavam ali, podiam ter ido reto. Mas Deus diz lá no livro, nesse código, assim, ó, eu vou mandar o pessoal zanzar, o faraó vai pensar que está todo mundo maluco, aí ele vai atrás das pessoas para pegar. E as pessoas saem guiadas por um pilar. De dia era uma nuvem brilhante, e de noite se transformava num pilar de fogo. E esse pilar avançava e as pessoas iam atrás. E foram dando passeio. Saíram daqui, voltaram para ali e foram de cara no Mar Vermelho. Olha, a gente às vezes lê, eu estou contando isso assim de uma forma, a gente até pela sono, ficar falando repetidamente, mas só para a gente entender como isso é código. A primeira vestimenta, porque quando a gente vai contar essa história bonitinha numa igreja, a gente corta edita tudo isso. Não está contado ali que Deus, na sua leitura, diz assim: olha, eu vou fazer o pessoal andar para lá e para cá, chegar na ponta do mar e vou fazer o faraó vir perseguir. Então nós estamos vendo que não é um Deus sentado no trono que está falando isso, gente. Não é um Deus de barba, brincando com as pessoas. São estados internos, são processos que nós somos criados. E foi, Marco? Conta comigo. É o cineasta, mas quem é o diretor desse filme não é uma pessoa que está lá de fora. Essas pessoas, em algum nível, não é hoje que a gente vai, um dia ainda vai falarei mais sobre isso, fazem parte da nossa própria estrutura, de um grande inconsciente coletivo, totalmente desconhecido, mas que trabalha
E esse Deus que se apresenta tem esses dois aspectos. Mas o pessoal foi parar na ponta do Mar Vermelho e os egípcios vieram para trás. E aí fizeram, está lá dito, chegaram para Moisés e falaram assim: você é maluco? Você é maluco, e esse Deus aí que está com essa nuvem na nossa frente é mais ainda. Ora, o que tinha lá no Egito? Não tinha túmulo suficiente para todo mundo? É exatamente assim que está escrito. De forma que a gente vai morrer aqui, no deserto mesmo, na porta do mar. Aí Moisés vai para Deus e olha só. Aí a voz de Deus diz assim: vem cá, o que esse pessoal está achando? Não, está reclamando de quê? Estão clamando a mim por quê? Assim, Deus, a gente está parado aqui na frente do mar. Vem atrás de nós um exército altamente poderoso para nos cercar. Não tem para onde sair, eu tenho esse mar na minha frente. Diz ao povo que avança. No mar, diz ao povo que avança. Aí Moisés vai dar essa excelente notícia. Olha, eu não sei, quer dizer, eu sei, a gente sabe. Como é que ele sobreviveu a tudo isso? E foram 40 anos desse processo. Vamos deixar lá, está posto isso. E Moisés chega, para, como Deus mandou, estende a sua mão sobre o mar. Mas quando ele estende a sua mão sobre o mar, ninguém quis entrar. A tradição cabalística conta, não está aqui, que uma pessoa, resolveu provar e saiu andando no mar. E foi no meio da água. Pô, Deus mandou andar. Quando chegou aqui, que ele já estava respirando água, aquela mão estendida do Moisés continuava ali. O mar abriu. Bem? Se eu não me engano, ele chamava-se Radzon, é um nome, algo assim, eu não vou lembrar. É um nome que termina em ONU, eu não sei quem é, mas esse foi. Ele chegou, o mar abriu e aí o povo passa. Muito bem. Essa é a primeira história. Essa história está posta nesse livro em hebraico, está posta numa matriz. E está posta em específicos 3 versículos. 3 versículos, eu vou agora me valer da minha cola aqui, que estão no capítulo 14. Lido em qualquer livro de vocês, é o mesmo. E nos versículos 19, 20 e 21. Como isso é uma matriz, é um código, essa história está posta aqui, mas tem os níveis que a gente falou. Esses versículos específicos, 19, 20 e 21, são todos eles compostos exatamente de 72 letras. Aquelas forças dinâmicas que a gente viu ali, que existem. Essas 72 letras, os 3 versículos, os mestres cabalistas que se valem, isso aqui está absolutamente relatado, por isso que os templários foram lá, aqui em Deixá-la. O que eu estou dizendo a vocês está posto aqui, e a primeira vez que veio a luz de uma forma estruturada foi através do Zohar. Esse conhecimento não é o Zohar que trouxe, ele codificou, ele vamos chamar assim, fez o que o Kardec fez com as mensagens espirituais, juntou no Zohar esse conhecimento que é muito anterior. Fala, Francisco. Dizem o quê? Eu vou ler para vocês, está aberto aqui, né? Para a gente ver qual é a história que está contada ali. Então, veja lá no Torá, abra o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 14, 19 diz isso. O mensageiro de Elohim parte e vai adiante do campo de Israel e depois vai atrás deles. A coluna de nuvens parte diante deles e depois para trás deles. Eles foram guiados pela coluna de nuvem e em um determinado momento essa coluna sai da frente e passa para trás. É isso que está dito aqui no primeiro versículo, 19, que tem 72 letras hebraicas. Essa história em português tem 72 letras. Vamos para o 20. Ela, a coluna, vem entre o campo de Mitzraim, que é Egito, dos egípcios, e o campo de Israel. E é nuvem e treva. Ela ilumina a noite, mas uma não se aproxima da outra durante toda a noite. Essa coluna, eles estão imprensados no mar, a coluna já estão desesperados, gritando, o pessoal vindo, desce, né, o mar é beira, e aqui no alto começa a vir, né, quem viu o filme, esses filmes milhares que tem aí,
e a coluna sai da frente, vai para trás e fica de noite brilhando como um fogo. Ela é luz e treva. Isso também tem um significado. Corta agora. E não deixa com que os egípcios se aproximem, mas eles estão batendo aqui à noite. Vem o dia de novo. Esse versículo que eu li para vocês também tem 72 letras. E o 21. Moisés, estende a mão sobre o mar. Hashem, que é um dos nomes divinos, é usado aqui. Agora não estamos falando de Elohim, estamos falando de Hashem. O nome, exatamente, literalmente isso. O nome diz, Hashem faz ir o mar ao sopro do levante, forte toda noite, e ele coloca o mar em dessecagem e as águas se fendem. Essa é uma tradução hebraica literal para vocês verem como não tem nem muita coisa com o português. Vejam como é que a leitura é diferente do que a gente, né? Bateu o vento sul e as águas se afastaram. Essa história que a gente lê em português. É verdade, mas as 72 letras dizem: Moisés estende a mão sobre o mar, Hashem faz ir o mar ao sopro do levante, forte e toda noite. Ele coloca o mar em dessecagem e as águas se fundem. Essas 72 letras dizem os mestres que conheciam o código, fazem o seguinte: ponha essas 72 letras em matriz e pegue no primeiro versículo a primeira letra da direita para a esquerda. Esse laser está bem apagadinho, mas eu não sei se vocês estão vendo. A primeira daqui da direita para a esquerda. Tá? Vou botar aqui na pretinha para vocês verem. No segundo versículo, o 20º, peguem a última letra do final do versículo, também da direita para a esquerda. Aqui, é o rei. No terceiro versículo, o 21º, peguem novamente a primeira letra da direita para a esquerda. Parece uma receita de bolo, e é por isso que eu estou alertando e fiz assim um troço inteiro para vocês, para não parecer que a gente está chegando aqui dizendo: olha, Harry Potter, a aula é a seguinte, pega a sua varinha e diga, e aquilo acontece. Porque pode até parecer, mas o fato é, desses versículos foram sacadas as letras nessa ordem: a primeira da direita para a esquerda, a última da direita para a esquerda e a primeira novamente da direita para a esquerda. Na segunda combinação, a segunda letra da direita para a esquerda, a penúltima letra da direita para a esquerda e novamente a segunda letra. Mostra o primeiro nome e depois volta lá então. A primeira letra da direita para a esquerda, a última letra da direita para a esquerda, a primeira letra da direita para a esquerda de quê? Os 3 versículos que eu li postos em matriz. O que a gente fez? Desapareceram as palavras, ficaram apenas as letras. Vamos para o segundo? Aqui, a segunda letra da direita para a esquerda, a penúltima letra da direita para a esquerda e novamente a segunda letra da direita para a esquerda. São 3 versículos, lembrem bem vocês. E vou seguindo isso. Até o momento em que eu faça a última letra da direita para a esquerda, a primeira letra da direita para a esquerda do versículo do meio, e novamente a última letra da direita para a esquerda, aqui. Combina-se 3 a 3. Não, tá bom, é só mostrar para eles aqui. Quer dizer, toda aquela história que estava apontada, que a gente leu aqui, foi transformada nisto. Pô, mas o que é isso? Uma maluquice qualquer, o cara chegou a brincar de amarelinha. Né? Vou mexer essa aqui, vou botar ali. Não. Aqui, essa volta enorme foi dada. Para dizer para vocês que estão codificados aqui, então, nessas combinações 3 a 3, forças espirituais, que são utilizadas à medida, sempre, primeiro do entendimento, mas mais do que isso, isso que a gente bateu na história de não fazer uma coisa virar bobagem de autoajuda, de força do pensamento positivo, da consciência. Por quê? Porque cada uma dessas letras, dessas combinações, desculpem, reflete, primeiro, um estado de busca
a busca, desculpe, de um estado de consciência para depois um estado operativo. Vou ler para vocês um exemplo aqui. Vamos lá, Marco, mostra a primeira aí. A primeira letra. Isso tudo aqui é condensação de conhecimentos milenares, que, portanto, não são propriedade de um ou outro mestre. São tradições que são trazidas e principalmente foram vividas naqueles tempos que eu contei para vocês aqui na Península Ibérica, onde os templários trouxeram isso tudo, o Moshe de Leon pegou e publicou. Olha, gente, vocês não imaginam, se fosse hoje, o Zohar, se tivesse aquela época houvesse a mídia que tem hoje, isso deu uma sacudida no mundo, né, entre os sábios das várias. E o Bernard Clairvaux sabia exatamente o que estava mandando buscar. Tanto que isso ficou dentro do conhecimento dos cristãos também. Essas três letras aqui podem... O que essa aqui elimina? Eu vou começar com essa aqui, vocês veem como é interessante. Isso aqui ajuda a eliminar os efeitos do tempo passado. Dá para fazer isso? Não, essa não é bem assim, essa é uma coisa interna. Não, mas olha, gente, se vocês estão achando que eu estou exagerando, tem determinadas combinações aqui que servem. Eu vou falar uma coisa, agora todo mundo me perguntar qual é. Vocês querem ver? Vamos testar? Não, para dinheiro tem, claro que tem. Isso é lógico. Senão seria que serve para emagrecer. Claro. Mas olha só, é por isso que eu estou brincando, mas a brincadeira é muito séria, porque é assim. Se serve para emagrecer, então tá bom para ele. Por que eu preciso perder 10 quilos? Vou usar aquilo ali e vou fazer tudo que não é recomendado fazer. Eu posso até usar para emagrecer. Se eu estiver absolutamente entendendo que emagrecer para mim é algo que completa todo um trabalho de busca espiritual que eu estou fazendo, de consciência, de perda do meu. Posso até querer emagrecer, nada me impede. Só que isto está desvinculado do ego, ninguém consegue totalmente. O ego precisa crescer. Mas se eu estiver fazendo isto dentro de um processo, isto é parte e não o todo, né? Eu estou brincando, porque o que é eliminar os efeitos de um tempo passado? Ora, nós todos, pelo nosso ego, temos estruturas kármicas violentas dentro do nosso ser. Nós temos uma colheita diária de sementes plantadas. Como isso aqui não é panaceia, ninguém acha que ao fazer, eu vou mostrar que trabalho que é, uma meditação você vai ler esse instrumento que vai chegar lá e vai queimar o seu karma passado. Assim, de uma forma simbólica. Acontece que meditar com esse instrumento facilita com que eu vá, como se eu fizesse uma espécie de viagem temporal, e chegue lá na origem de um ato que hoje está refletindo em mim e retrabalhe aquilo. Se eu fizer isso, entendendo que o que é o que move o universo, que é o amor incondicional, que é natural uma atitude minha de usar o perdão, isso pode se tornar um instrumento valioso de trabalho. E serve, ele estar aqui, agradecendo ao Mário Meir, o corolário desse nome. Arranca sementes negativas plantadas no passado, reforma o presente, auxilia a criatividade, ilumina pelo Espírito Divino. Essa é a que eu mais gosto. Isso te ajuda a entrar em contato com a divindade que você tem dentro de você e limpando dentro de você. Quando você faz isso, Jesus falou, quando alguém realiza o Cristo, ou seja, quando você conhece a verdade te liberta. E aí, ele foi taxativo em apanhar uma porção de pecadores e colocar do lado dele. Todos os apóstolos. E dizer, olha aqui, gente, né? E vários outros. Fala, Rosa, fala mais alto, vamos lá, deixa eu colaborar. Desculpa. Não. E aí, todo mundo junto, incluindo a gente, né? A gente sai e vai então dizer, Jesus entendeu o seguinte, não tem pecador, o que é isso? Brahmana Yogananda fala o tempo inteiro que Deus jamais olhará o pecado de alguém, porque a natureza divina não vê pecado. Olha, isso aqui realiza elevação de coisas e
Eu vou ver coisas interessantes. O Mário escreveu uma coisa muito boa nessa apostila aqui. Algumas coisas merecem ser lidas. Né? O espaço e o tempo entre a causa e o efeito pode ser de 10 minutos, 10 dias, 10 meses ou até de 10 vidas. Contudo, os efeitos do nosso comportamento sempre retornam a nós, por completo. Nós acreditamos equivocadamente que o bem fica sem recompensa, que o mal fica sem castigo e na vida não há verdadeira justiça. Né? Isso acontece porque a memória das ações positivas e negativas se esvai. E quando os efeitos aparecem, nós vemos como simples eventos aleatórios. O tempo de resposta de algo que se faz é bastante relativo. Sendo assim, como retornar à causa original? Antes que os seus efeitos negativos apareçam em nossas vidas, existe uma força que está contida nesse dínamo, ou nesse sopro, que permite com que a gente entre dentro da gente mesmo. Não é fazer uma viagem no tempo para mudar o presente, no sentido de transformar. Aquela semente que eu plantei, eu posso, principalmente, começar a cortar aquelas que estão vindo e que a gente não sabe. Porque se alguém duvida aqui, né, que a gente tem alguma coisa meio esquisita que a gente tenha plantado lá no passado que ainda não apareceu, e naquela história de trabalhar a vida, eu posso escolher o meu futuro, eu posso transformá-lo. Isso aqui ajuda. Bom, cada um desses 72 vai ter... Vamos lá, vai. Vamos ver agora um aqui interessante. Vamos ver um. Amanhã no 44, vai lá, por favor. Esse aqui nos auxilia com uma coisa muito importante. Lembrei por causa da cura de atitudes. Esse aqui chama-se adocicar o julgamento. A força que está posta nessas letras, desse dínamo, quando meditada, ela permite que a gente adocique o julgamento, ou seja, também é um alívio de karma. Mas como é que a gente faz para isso acontecer? Começando onde deve começar. Isso aqui impede o nosso julgamento, porque isso aqui auxilia a nós não julgarmos os outros. O entendimento da meditação dentro da harmonia que nos leva a isso faz com que eu entenda que eu não devo julgar, passe a não julgar, enquanto passo a perdoar, e vou em direção ao amor incondicional. Isso vai fazer com que imediatamente as forças se rearranjem e eu vou deixar de ser julgado. Alguém disse uma coisa parecida disso, né? Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Porque com a medida que vocês aplicarem, exata e matematicamente, vocês serão também medidos. Isso aqui ajuda a romper esse ciclo de medidas, porque faz com que a nossa medida sempre fique. Vamos no número 5. Não tem nada junto, é um acaso só, está próxima da outra, mas são duas letras lá, diferença. A P juntou um biquinho ali uma na outra. Agora, cada biquinho desse aqui tem um significado, tá? Vamos na número 5, na quinta. Desculpa, na 12ª. Porque eu estou falando de amor e a gente quer aprender a amar, né? Esse código aqui dispara forças de amor incondicional. E tudo que a gente pode fazer por nós, entenda que você pode fazer para outros. De forma que você tem alguém que você queira que também vá despertando essa força, eu posso pensar nessa pessoa e fazer, eu vou tentar explicar, tem pouco tempo aqui, uma forma de ver isso aqui. Eu vou mostrar como é que a gente trabalha com isso. Mais um exemplo, vai na 39, por favor. Esse é só de curiosidade. Os cabalistas dizem que essa parte de Shalach, ela não termina na abertura do mar vermelho, ela vai até o Maná. Né? Todo mundo com fome no deserto, e o pessoal passou o mar fechou os egípcios, mas ninguém deixou de reclamar. Não tem comida, não tem nada, então chegaram as codornas, o Maná começou a chover, e choveu por 40 anos. Disse que Moisés
se valia da consciência que traz esse nome para permanecer como um maná trazendo. Então, esse nome tem o grau de consciência que ele traz, a frase que a gente podia usar é o seguinte: transformar problemas em soluções. E ele trabalha exatamente, protege, por exemplo, contra magias, contra energia negativa, protege criança. É muito rico isso. Bom, como é que a gente trabalha com isso? Agora senão a gente não vai ter mais tempo de ação 9h15. Volta para o quadro geral. Portanto, é uma riqueza absoluta. Imagino que aqui, por exemplo, só para a gente mostrar, vocês devem conhecer, o principal nome de cura ou de rompimento da força, que a gente chama encavalado o anjo da morte, está neste nome de número 5. Pois lá, aqui é o terceiro, foi de milagres. Mais 2. Você está falando muito, é o 7. Então você botou errado, vamos lá. É o Merechim. Avança. Está pulando um pouco. Bora para lá, não importa. Não, está errado. O 3 é o mesmo do 5. Ah, tá. Então, a Deus escolhido. Esse aqui, ó, gente, ó. Esse daqui tem uma relação direta com cura. Eu quero dizer uma coisa para vocês só rápido. Eu conheço isso aqui há mais ou menos nessa vida, há uns 12 anos. Então, e posso dizer assim, sem que isso sirva de, ao contrário, sirva de estímulo para vocês, porque o que eu estou procurando fazer agora eu vou somar uma experiência de 12 anos, condensar para que vocês possam, de repente, se quiserem, utilizar isso rapidamente. Exatamente por fazer isso que eu descrevi para vocês aqui, de entender que as coisas são meio automáticas, eu demorei a entender a força disso, a importância disso, mas eu posso dar testemunho. Esse, por exemplo, de cura aqui, experimente. Vou tentar mostrar como é que se faz. Esse é o número 5. Está vinculado à cura, outros aqui vinculados à cura, 5 ou 6 nomes aqui que tem força de cura. O Mário falou do dinheiro. Esse aqui é do dinheiro, mas toda essa linha aqui, ó, todos esses 4 aqui trazem ligação. Esse daqui é o que eu acho um dos mais importantes, porque fala de algo que a gente não tem, que Jesus bateu na tecla. Quem tiver fé faz com que a montanha se mexa. Aqui está o que reforça a nossa fé. Acho que vale para muita gente. Bom, eu não vou falar, não, deixa eu mostrar. Se vocês quiserem, a gente faz um dia um seminário para isso, mas voltando a entender que não é a receita de bolo, nem receita de magia, são estados de consciência. Vocês já viram, como é que chama essa história que hoje eu sempre esqueço o nome daqueles códigos de barra que você mostra no celular e o programa ali. QR Code. QR Code, né? Você já viu o desenho daquilo? Ninguém nunca viu? Alguém já viu. Alguém tem algum celular que leia isso aqui? Que tenha isso? É um código de barra todo pretinho, de preto e branco, vários pontos, aí você coloca ali um programa, lê aqui. Ele tá. Isso daqui mostra com clareza o que aquilo faz. Aciona um determinado tipo de padrão que é entendido pelo programa que está ali no teu celular, que é um computador, e aquilo vai acionar lá, vai abrir a porta do estacionamento, vai usar exatamente, você quer ver um filmezinho que está ali, assim, você bota ali, aí vai rodar um filme no seu celular, que comprava ali. Na Veja tem lá, todo dia tem várias, na reportagem tem lá onde você bota no celular. O que eu estou querendo dizer com isso? É o mesmo preceito que está aqui. São só as formas de nós entendemos aqui. Dentro da gente, para usar essa linguagem chula, nem gosto de usar isso, chula no sentido é porque parece uma redução ao que eu não quero. Mas para que a gente entenda da mesma forma como eu pus ali a membrana, o som gerando força e forma, quando eu olho, dentro da gente tem um programa que está lendo isso aqui. Mas eu preciso que o aplicativo esteja. São símbolos. E símbolos reais, símbolos que trazem força, energia, movimento.
Só para entender, Rosa, quer dizer, que são símbolos mesmo, mas o símbolo é vivo, o símbolo produz vida. E vai para lá como conhecimento, e no inconsciente opera forças que vão se refletir no que a gente chama de mundo externo. Está aqui, ó, a Cris me mostrou isso aqui. Com isso daqui, eu tenho acesso a uma série de informações que está posta aqui, inteligível, né? Pelo programa que está aqui dentro. Na hora que eu capto isso, eu vou comprar uma entrada de cinema, vou fazer... Só botar a câmera ligada que ele já leu. Não é? Como é que chama? Q-Code. O que a Rosa falou dos símbolos é verdade, porque o conhecimento vai te trazer, a consciência vai te trazer poder. E não é apenas conceitual. É conceitual e esse conceito se transforma em realidade. Portanto, não é apenas um símbolo nesse sentido, quer dizer, é um símbolo, como a Rosa está falando, porque eu entro em contato com o inconsciente, mas esse inconsciente passa de uma certa maneira a operar vinculado ao estado consciente que eu criei. E aí a força que vai ser operada é real, é igual àquela que nós mostramos ali. É algo que vai se refletir no mundo dentro da gente, vai se refletir não só dentro de nós, mas vai se refletir no estado, vamos chamar assim, de relação que nós temos com a vida. Pode ser ruim, claro que pode. A história do aprendiz de feiticeiro, por isso que eu estou falando o tempo inteiro aqui, para não fazer isto com apenas a visão do ego. Se eu fizer com a visão do ego, eu vou disparar forças que vão voltar contra mim, em algum momento. É o Mickey com a vassoura do filme de fantasia. Tem um filme, lembra do filme Palavras de Amor? Daquele da Kabbalah que a menina... É bem legal. Aquele Spelling Beans. Só fica muito no ego falando daquilo. Ele é um professor e a menina vivia aquilo dentro dela, E né? ela não sabia nada e ela conseguiu entrar nas palavras. Lembra do filme? Você viu, lembra? Só para mostrar uma coisa, mostrar o que a Rosa falou, na tradição cabalista se fala que todo o universo é criado nas 22 letras, acrescido dos canais das chamadas 10 Sfirot. Aquela árvore conhecida da vida que são 10. Isto aqui gera o número 32. E são os 32 caminhos, está escondidinho ali, mas se vocês olharem uma árvore da vida, vocês vão ver entre aquelas bolas coloridas várias retas ligando. Somam 32, acredito. Pode ter que baixar. 32 caminhos de criação são as estruturas de força do universo, do grande inconsciente divino, que é consciente, né? Para nós é inconsciente, mas o estado de criação do divino até o nosso mundo físico passa toda essa criação, segundo esta tradição, pelos 32 caminhos. Em hebraico, e aqui tem vários professores de hebraico, o número 32, porque as letras são números, igual no oralismo romano, se escreve com essas duas letras aqui. Eu estou escrevendo muito feio. Vamos ver se tem um nome aqui que elas apareçam juntas. Mostra o geral lá. Tem. Mostra esse nome aqui. Também tem, vai falar mais. Agora ali passou? Isso. Esqueça essa letra daqui. Aqui e aqui, se em números a gente representa, isso aqui representa 30, isso aqui representa o número 2. 32. Mas se eu tirar essa aqui do meio e juntar só essas duas palavras, vai formar uma palavra também. Lev, que é coração. Conforme tem professor de hebraico aqui aberto, os 32 caminhos da criação passam necessariamente pelo coração. Vem do coração divino e devem passar pelo coração do homem. Portanto, a gente não pode usar isto levianamente.
Ok? As 22 letras e as 10 espirotes são Lev. São 32 caminhos, ou seja, coração em ação. Volta lá. Eles faltam só 5 minutos. Eu queria fazer meditação com vocês hoje, né? Isso. Como é que a gente olha isso de uma forma aqui? Nós podemos apenas contemplar, como um decode. Eu esvazio meu pensamento, coloco estas letras à minha frente e concentro. Bota agora qualquer um, não vai, por favor. Lotério, vamos lá. Foi bom, foi ruim. Esta combinação aqui tem tudo a ver com as duas parachotes que acontecem, a Vibu e esta de Bechara. Porque aqui está nosso professor, está posto aqui a estrutura de absoluto desvinculamento e libertação do nosso ego, do ego, dos nossos vícios. Esse é um trabalho poderoso. Essa letra aqui deve ser necessariamente sempre trabalhada. Como é que a gente faz para fazer isso? O primeiro modo de fazer é você apenas contemplar e procurar fixar o olhar, desviá-lo sempre do fogo negro, como é chamado. Isso aqui, que é o pilar negro, que para Deus não é negro, mas para nós é. Para Deus, a gente pode chamar treva, como é citado várias vezes nos nomes. Moisés entrou na treva dentro do Sinai. A nuvem veio para trás e era treva e luz. Esse fogo negro aqui significa exatamente ainda a incapacidade nossa. Então nós temos que fixar no lado branco, sem sugestionar vocês. Para quem fizer legal, em algum momento vocês vão começar a enxergar, provavelmente, em volta do contorno, coisas, um halo mais claro, né? Sem sugestionar, já sugestionando. Isso aí. Mas, o que acontece? Uma outra forma é nos valer daquilo que a gente mostrou no primeiro vídeo. O som. Então, eu particularmente recomendo fazer as duas coisas. Contemplar o tempo que for preciso e depois se valer da emissão mântrica. Conhecimento só daqui, não. Os hindus estão cansados de mostrar. Isso que a gente viu ali, eles fazem com mantra. Um yogi bem treinado e consciente derruba uma parede com o estão fazendo um mantra. Ou cura. Né? O Marco está lembrando aqui, Josué fez isso na muralha de Jericó. Andou 7 vezes em volta e as trombetas tocando. Caiu tudo. Então, a meditação contemplativa e a meditação vocalizada se completam. E elas não devem ser a contração apenas dos nomes. Por exemplo, isto aqui, esse nome, por exemplo, tem um nome, Peri, que você fala. Mas não é o legal. Eu prefiro individualizar letra por letra. E aí falar. Tem várias formas de fazer isso. Como a gente só tem 2 minutos, vamos usar uma e acabar o nosso trabalho com isso, tá? Como isso aqui é para a libertação do ego, acho que é melhor do que mostrar para vocês aquela que emagrece. Querem saber qual é? Não vou dizer. Para emagrecer, bota o nome no pé, abaixo. Boa, olha só. Como é que a gente faz a meditação? Ela só pode ser feita de várias formas. E a vocalização mântrica também, para não complicar tanto, vamos usar só o que a gente chama de vogais naturais. E todas essas letras são consoantes, tá? Não há vogais entre essas 22 letras. As vogais no hebraico são postas sob a forma de pontuações, embaixo e sobre as letras. Foi onde Jesus falou do patar. Ninguém tira nenhuma vogal, porque são importantes também, mas as consoantes é que são. Então, essa consoante P, essa Rei e essa Lamet, a vogal natural é a primeira, ou seja, P, Rei, Re e Lamet, Lá. Então tem um significado que a gente vai falar P, Re, Lá.
O tom de meditação pode ser o mesmo, porque agora eu vou me lembrar do Yogananda. O Yogananda bate sempre muito bem, falando muito bem. E o motor criador do universo é o som de Om. O som de Om é o nome. E esse som de Om se subdivide em diversos outros que movimentam o universo. É o dínamo criador. Aqui nada mais é do que o som inicial, que para a cultura védica é Om. Aqui está desdobrado em fases, em diversas formas, mas ele pode ser unificado, perfeitamente unificado. Aliás, se vocês querem saber como ele se unifica, esse som todo, essas 72 formações triplas, chamadas de nome, derivam todas elas desta letra daqui, ó, Yud. Diz a sabedoria que estão todas contidas em Yud. Se vocês virem a representação gráfica de Om, a gente tinha ela aqui, debaixo do quadrinho, se vocês levantarem na hora que acabar, vocês vão ver que em cima do yantra de Om tem algo exatamente parecido com o Yud. Não é verdade? A arroz está ali flutuando em cima, para mostrar como essas coisas têm uma raiz comum. Então tudo está no Um. Mas como tudo é o diverso também, vamos trabalhar no diverso para chegarmos ao Um. Queremos cura? Vamos. Queremos transformar? Vamos. É aí que a gente vai começar. Vamos lá apagar a luz e fazer a meditação em conjunto. Em vez de a gente fazer a oração final, a gente faz isso hoje. Vocês, eu queria que todo mundo desse uma... Quem quiser dar uma explicação. E aí contemplar a letra, se vocês quiserem começar contemplando. Vamos contemplando quando vocês sentirem que ok, fechem os olhos, vejam se a imagem permanece na tela mental, se não abram de novo. Fechem novamente os olhos. E nós vamos fazer 10 vezes. Eu posso fazer uma repetição só. Eu posso fazer 10, eu posso fazer 22. De forma que nos referem aqui, eu posso fazer 33. Que é o 32 mais 1, que significa o ciclo que se fecha e a abertura ao novo. Por isso eu uso o número mestre 32. 32 mais 1. Então vamos contemplar, respirar. A respiração é um auxiliar absolutamente imprescindível, porque isso é sopro, isso é respiração. A respiração física reflete a respiração cósmica, o movimento respiratório reflete o prana. E a cada inspiração que eu faço nesse estado de consciência, buscando esse prana divino, é um sopro de Deus que vem sobre mim, é um estado de consciência não oficiário, é a presença divina que se faz. Isso é tão verdade que o nosso Chico querido, lá no livro Os Mensageiros, nos fala do sopro curador. Os missionários da luz, onde soprar em estado de consciência significa dar vida. E agora vamos 10 vezes, replicando o mesmo padrão vibratório do Om. Quando nós fazemos a emissão do Om, a gente faz Om. Nós vamos fazer 10 vezes, cada uma das letras na sua vogal natural, sem nos preocuparmos com nada, apenas em deixar que dentro de nós isso possa agir, trabalhando o nosso ego, nos libertando das amarras que nós mesmos construímos.
Temos a respiração ainda continuada. Perceba a coluna vertebral, o local do corpo físico respondeu ou não a esta vibração. Pensemos o nosso coração se expandindo, uma luz que vai buscar o infinito e através dele nos curar a todos e curar através de nós aqueles a quem amamos, aqueles que precisam nesse instante de tudo aquilo que nós levantamos aqui, esta onda viva de amor chega a eles, que nós possamos sair desse recinto vitalizados, cheios de entusiasmo na busca do divino. O caminho não importa, porque todos eles são um só. Mas que nós não tenhamos em nenhum momento dúvida, apenas a certeza de que em nós habita a divindade, pronta para ser desperta, pronta para renovar tudo aquilo que até hoje tem sido só para nós deu ilusão. Mas o renovo, a semente nova, o fruto novo é possível. O Senhor nos abençoe, nos dê a paz, nos fortaleça sempre. Obrigado a vocês, desculpe. Excesso.